Olá amigos, quem está falando com vocês é Denis Roberto. Eu venho aqui hoje, muito mais do que trazer um recado ou falar das normas de relações do trabalho, das normas sociais, eu venho aqui hoje fazer uma reflexão sobre um tema que há muito vem sendo questionado na nossa justiça especializada e que nós ainda não encontramos, ao meu ver, um ponto de equilíbrio para as decisões que estão sendo proferidas pelos regionais aí pelo Brasil. Recentemente eu fiz uma pesquisa com relação aos valores atribuídos à questão de dano moral. E algo me chamou a atenção num recente julgamento proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em que um funcionário de uma empresa era chamado pelos colegas e pelo seu superior de macaco, e o regional entendeu não constituir dano moral a expressão com as quais os funcionários, os colegas de trabalho, bem como os superiores, chamavam aquele trabalhador. Recentemente eu tive uma decisão em nosso escritório de um bancário em que o seu superior hierárquico, no caso esse bancário era um gerente regional e o superior hierárquico era o superintendente, que realizava reuniões de metas, de atribuições de metas, falando para o gerente regional de que se ele não conseguisse bater aquela meta, era melhor ele vender limão na feira, que ele estaria no ramo errado e que, caso ele não conseguisse bater essa meta, ele deveria vender limão na feira. Isso na frente de todos os subordinados do gerente regional. Nós conseguimos provar o assédio moral e, consequentemente, o dano moral. Entretanto, o valor atribuído à indenização foi um valor de R$5.000. Ao longo dos anos, nós fomos vendo uma evolução, ao nosso ver, negativa na questão da apreciação pelos juízes de primeira instância, bem como pelos juízes do tribunal, com relação a essa questão do dano moral. No início, o dano moral, as condenações eram extremamente elevadas, desproporcionais ao agravo. E isso causou muita revolta e diversos recursos em que uma empresa de pequeno porte era condenada a pagar R$500.000, um pagamento de dano moral que constituía-se na falência, na inexecução do pagamento da empresa. É óbvio que com isso o Instituto ficou um pouco banalizado. Nós advogados também exagerávamos, pedíamos valores que sabíamos que talvez não conseguiríamos esse valor. A partir de 2 ou 3 anos para cá, nós estamos observando uma radical mudança no Instituto, ao ponto de algumas condenações serem ínfimas
O Tribunal Superior do Trabalho, ao instituir um balizamento para que os juízes possam efetuar a condenação ao dano moral, ele coloca lá algumas bases: possibilidade de indenização, o dano, avaliação do dano e o fator social daquele dano, o quanto aquele dano representa na vida daquela pessoa, e principalmente a possibilidade de indenizar do infrator. Essa possibilidade de indenização, ao longo dos anos, vem sido deixada de lado. Às vezes o infrator que tem um alto poder de indenização é condenado a uma indenização ínfima. E aí, uma das soluções para que a pessoa não cometa mais o mesmo dano era conceder uma indenização que faça com que a pessoa, a causadora do dano, sinta o valor que ela tenha que pagar. Me lembro de um caso de um ex-prefeito da capital de São Paulo, que foi um banqueiro foi condenado a pagar uma indenização para esse ex-prefeito por ter colocado um outdoor na Avenida Paulista ofendendo esse ex-prefeito. E quem colocou o outdoor, o banqueiro que colocou esse outdoor na Avenida Paulista, foi condenado a retirar o outdoor e pagar uma indenização a esse ex-prefeito. Como o valor era ínfimo em relação a esse banqueiro, o que esse banqueiro fez? Colocou um novo outdoor dizendo: o valor da moral deste prefeito é X. E aí o juiz de primeira instância condenou novamente esse banqueiro ao triplo do valor de indenização. E aí esse banqueiro não fez novamente um outro outdoor, porque ele seria condenado a um valor muito maior. O que eu quero dizer com isso? Quando o infrator sente no bolso, ele para de cometer esse ato. Quando um juiz, quando um advogado, quando um tribunal passa para a sociedade que chamar um trabalhador de macaco não causa dano moral, ele nada mais, nada menos do que está instituindo o racismo dentro das empresas e dizendo ao empregador que o racismo, que chamar uma pessoa de macaco, não causa dano moral. Do mesmo jeito que condenar um banco a pagar 5 mil reais por chamar um gerente, por falar para um gerente que se ele não batesse a meta, ele poderia ir vender limão na feira, o tribunal está mandando a seguinte mensagem para o banco: pode constranger, pode ofender o seu gerente, que nós aqui daremos uma indenização de 5 mil reais, e 5 mil reais para um banco não representa nada. Então o banco vai continuar ofendendo, assediando, exigindo do trabalhador
metas inatingíveis, porque ao final do julgamento, ao cabo, ele apenas será condenado a R$ 5.000. Nós não temos dúvida que a indenização por dano moral, ela não pode enriquecer aquele que recebe a indenização. Na verdade, para ser muito sincero, eu nunca entendi esse ponto da doutrina. Por que não pode enriquecer? Por que a indenização de dano moral não pode trazer um enriquecimento real ao patrimônio do ofendido? Ora, existem indenizações de dano moral pela morte de um ente querido, pela morte de um trabalhador, de um pai de família, em que a indenização é de R$ 100.000. R$ 100.000 vale a vida de uma pessoa? Qual é o sentimento que aquele pai de família, ao ser morto num chão de fábrica por um acidente de trabalho, por um descaso do empregador, qual é o dano real para a família? Será que R$ 100.000 é o suficiente? Sempre levando em consideração o tamanho, a possibilidade de indenizar do empregador. É claro que R$ 100.000 para uma empresa que tem faturamento anual de R$ 500.000, R$ 100.000 pode ser até muito. Mas para uma empresa que tem faturamento de bilhões, R$ 100.000 não representa nada. Então aqui, nesse vídeo, eu quero fazer uma reflexão. Se nós advogados, se nós que atuamos no judiciário, seja juízes, promotores, procuradores, se nós não estamos neste momento trazendo o Instituto do Dano Moral para algo que será ao longo da vida inaplicável, pois eu posso entrar com uma ação, ganhar um dano moral, mas esse dano moral não vai fazer diferença na minha vida, no meu patrimônio, e principalmente não fará diferença para que o empregador não cometa o mesmo erro. Pois, se a indenização não corrige o empregador, a indenização de dano moral faz pouco sentido, porque o principal, ao nosso ver, da indenização de dano moral é que ela faça com que o empregador não cometa mais o mesmo erro, ou seja, com que ele não ofenda mais a dignidade do empregador, a dignidade do trabalhador, e principalmente resguarde a vida, a dignidade e a moral daquele que trabalha nesta empresa para este empregador. Não são raros os assédios cometidos pelo empregador. Então, portanto, nós precisamos lutar para mudar essa jurisprudência que vem sendo consolidada ao longo dos anos, principalmente ao longo dos últimos 2 anos, em que as indenizações estão sendo concedidas em valores extremamente baixos, se comparado ao tamanho, à grandeza, ao volume financeiro
de algumas empresas. Então fica aí, não vamos deixar de lutar pelos nossos direitos, vamos sempre buscar o que é melhor para a nossa vida, para a nossa dignidade e para a nossa condição social. Lembrando que a legislação trabalhista, ela serve para proteger você, trabalhador, e você, empregador. Portanto, conheça os seus direitos, conheça como funciona o mecanismo dessa justiça especializada e, como eu sempre digo, o melhor ainda está por vir.